Saudações, meus alunos! Aqui é o professor Jefferson e estou fazendo esse vídeo para a gente recuperar um pouco esses períodos de distanciamento, para que nós possamos falar um pouquinho da aula de filosofia, que é uma disciplina tão nova para vocês no primeiro ano. Então, resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar um pouco. Tá? Então, a filosofia ela tem uma raiz principalmente grega, daí o seu nome, né? Philo, Sofia, que é amizade ou amor, mas um amor mais ligado ao querer bem, né, e não ao amor romântico, e Sofia, saber. Então, filosofia é amor à sabedoria, né, o querer bem à sabedoria, e o filósofo é aquele que ama a sabedoria, né, e quem ama trata bem. Porém, a filosofia em si, aquilo que a gente tem como filosofia, ela pode ter várias formas em várias culturas diferentes. Né? Na antiguidade mesmo, quando a filosofia surge na Grécia, da maneira da qual nós a tratamos hoje, alguns pensadores tinham o termo filosofia já muito bem desenvolvido. Né? E um dos primeiros a se utilizar desse termo, né, foi o Tales de Mileto, né, no século VII a.C. Porém, esse nome filosofia já era utilizado por outras pessoas. Mas, e nos outros lugares do mundo? Na China também haviam grandes filósofos. No extremo ocidente também, na África, na América, em todos os lugares do mundo sempre houveram grandes filósofos, ou filósofas. Né? Porém, não se utilizava esse termo, né? Então haviam os sábios, aqueles que detinham a sabedoria de sua civilização, né? De seu povoado, de sua tribo e assim por diante. Então grandes sábios sempre existiram. Por exemplo, nós podemos citar grandes figuras que até se tornaram mitológicas ou existem apenas na tradição, e a gente não sabe exatamente se elas existiram, né, ou foram baseadas em algumas pessoas reais, como é o caso do mago Merlin, que na verdade é um druida, né, o rei grego Egeu, que deu origem ao nome do mar Egeu, né, o general chinês Sun Tzu e o próprio, né, rei Salomão, também no Oriente Médio, o rei dos judeus, dos hebreus. Todos eles eram grandes sábios. Né, em algumas das suas tradições, a própria palavra sabedoria está inserida dentro desse meio. Né? Como, por exemplo, a palavra mago é uma palavra do Oriente Médio, né? E é uma palavra que significa sabedoria. Né? A própria palavra druida é a junção de duas palavras, assim como filosofia, né? Drui e wid, que seria a sabedoria do meio natural, do meio selvagem. Já no Ocidente, nós também temos outros exemplares de grandes personalidades, né, que detinham o poder da sabedoria, como os babalorixás, né, que são os nossos pais e mães de santo na atualidade. Né, nós temos o pajé, os indígenas. A diferença entre eles é até razoavelmente pequena, pois todos eles tratavam, né, e ainda tratam de temas que são de pouco acesso, né, às pessoas. Mas eles eram os encarregados, eles ou elas, né, eram os encarregados por fazer o pensar, por fazer o refletir. Né? Como, por exemplo, dos magos, né, do Oriente Médio. Eles sabiam sobre astronomia, sabiam sobre medicina, né, sobre a própria relação, né, de pensamento, reflexão, né, sobre leis. Os druidas também sabiam muito sobre leis, eles que passavam as leis adiante, né, faziam regimento de leis, sabiam sobre medicina, sobre música, sobre guerra, né, faziam treinamentos, entre outras coisas. Os babalorixás, né, que são sempre grandes consultores dos reis africanos, também foram muitos consultores ou consultoras, né, de governadores, prefeitos, presidentes aqui no Brasil, sempre estiveram muito presentes. Né? Além de serem grandes unificadores, né, da cultura, preservadores da cultura, também detêm muito conhecimento sobre administração, né,
sobre como lidar com as pessoas, sobre até mesmo chás, né, remédios, entre outras formas de medicina natural. Pois então, gente, a filosofia que nós vamos estudar é uma filosofia basicamente grega, né? Então nós vamos ficar dentro da filosofia ocidental, porque isso está dentro dos planos de ensino que nós temos dentro do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo inteiro. Todo mundo estuda a filosofia grega até hoje. É um importante setor de estudos. Não é à toa que até hoje nós discutimos coisas como o mito da caverna, né, e a generalização de Aristóteles, entre outras coisas. Né. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é colocar para pensar o que é a razão. Quando nós falamos comumente de razão, acabamos pensando naquela situação onde há duas pessoas discutindo e uma vai acabar falando para a outra, tu tem razão, está certo. Na realidade, ter razão não significa estar certo. Ter razão significa estar utilizando o aspecto de raciocínio. É a capacidade mental de pensar, comparar, analisar, refletir. Então, razão não significa que tu vai ter o melhor argumento. Né? Pode ser que tenha uma pergunta ou em vez da resposta. E a filosofia sempre vai trazer mais perguntas do que respostas. Contudo, ela vai trazer ferramentas e métodos para que a gente possa encontrar muitas respostas. Nesse sentido, a filosofia ela se afasta um pouco da ciência, porque a ciência ela busca sempre trazer respostas. Né? Mas ela está incluída dentro de todas as ciências. Não é à toa que ela é conhecida como a mãe de todas as ciências. E sim, tu vai encontrar filosofia na matemática, na química, na física, na história, na psicologia, no direito e assim por diante. Então, o ato de usar a razão é o ato de usar o raciocínio, que é a nossa capacidade de pensar, de usar a lógica. E a crítica? A crítica, apesar de muita gente achar que é falar mal de alguma coisa, na verdade não. A crítica é o ato de tu pensar de forma lógica e usar o raciocínio para tentar compreender aquilo que está sendo estudado. Imagine um objeto qualquer, por exemplo, o cinema. Quem é um crítico de cinema? Será que é tipo eu, professor Jefferson, que gosta de ver séries e filmes? Não, com certeza não. Um crítico de cinema, ou aquela pessoa que vai votar no Oscar, é uma pessoa voltada para o cinema, que trabalha com o cinema, que está incluído dentro da cultura do cinema de forma profissional, e não alguém qualquer que vai dar uma simples opinião. Então, a crítica ela vai além de apontar pontos errados ou não. É o ato de tu criar perguntas, de tu analisar de forma racional, lógica. E quando não se tem a resposta, pelo menos as perguntas vão criando, né, preenchimento nas lacunas. E através do raciocínio da lógica, tu vai conseguindo obter novas respostas. Não basta ter opinião. Opinião é algo, né, até mesmo muitas vezes vazio. Sem conhecimento, opinião não leva a nada. É simplesmente o gosto de gostar ou não. Portanto, gente, passamos para o próximo tópico, que é a filosofia e os mitos. Hoje em dia está muito, né, em moda se utilizar a palavra mito. Tipo, um goleiro faz uma grande defesa e já é chamado de mito. O mito, né? Uma pessoa faz um argumento até muitas vezes esdrúxulo, que tenta acabar com o adversário e é considerado mito. Mas o mito não tem nada disso. O mito está relacionado à palavra grega, né, que significa narrar ou contar. Os mitos gregos eles sempre traziam consigo muitos ensinamentos, ou às vezes traziam também a tradição de como as pessoas viviam, como as pessoas tinham que lidar com certos procedimentos, algumas questões morais também, e assim por diante. Então o mito é geralmente uma história com algo fantástico,
ou não, mas que traz por trás uma tentativa de compreensão de algo um pouco mais complexo, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender de forma literal ou forma direta. Então, o mito trata de trabalhar esses conteúdos por um nível mais baixo, subjetivo, né, da compreensão humana. E muitas vezes funciona, né, porque às vezes nós tentamos explicar alguma coisa, mas aí tu cria uma história para explicar e ela ensina, né, acaba atingindo o objetivo. Né, como Platão fez com o mito da caverna, que foi muito utilizado no filme Matrix. Contudo, gente, o mito, aos poucos, ele foi deixando de fazer parte do método de ensino, como os gregos utilizavam bastante na antiguidade. E conforme foi avançando o período moderno, né, esses mitos acabaram perdendo espaço, né, quando surgiu os primeiros passos da ciência, né, da utilização da lógica para explicar as coisas. Então a metodologia de ensino acabou se deixando aos poucos, né, de lado os mitos. Porém, muitos mesmo, muitos grandes teóricos do período moderno vão se utilizar de mitos para exemplificar aquilo que eles querem colocar. Né? Muitas vezes porque eles não podem colocar de forma direta, por estar se tratando de um assunto muito delicado do seu tempo e do seu espaço. Né? Como Shakespeare. Né? Shakespeare, quando trata do Rei Lear, ele está falando da própria Inglaterra, né? E não em si da Dinamarca. Porque ele não poderia fazer uma crítica diretamente ao rei da Inglaterra. Né? O período moderno acabaria sem cabeça. Né? Então, os mitos eles têm esse papel muito importante e hoje cada vez mais, né, muitos filósofos, historiadores tentam estudar os mitos e trazer eles à luz da razão, à luz da lógica, à luz do raciocínio. E nós podemos aprender através deles, através, né, da compreensão, da interpretação do simbolismo que os mitos trazem. Né? Por exemplo, o próprio mito fabuloso, né, que é o mito da Guerra de Troia, da Ilíada, ele traz o fim da cidade de Troia. Durante muitos séculos se achou que ela não existia. Né, e depois se descobriu, né, os restos da cidade de Troia. Então, a Ilíada conta, sim, o fim da cidade de Troia. Talvez não foi exatamente dessa forma, mas traz ali uma chave histórica de que sim, existia uma cidade muito importante entre o Ocidente e o Oriente, né? E essa cidade era conhecida pelos gregos como Troia. Outra coisa importante dentro do mito de Troia traz muitas relações morais que existem dentro da cultura grega. Quando da Odisseia, né, que é a volta do Odisseu para sua casa em Ítaca, existem muitas coisas ali que nós podemos tirar. Uma delas, por exemplo, é a preocupação que os gregos tinham com o vício, né? Porque em certo momento os marinheiros de Odisseu param numa costa, né, ocidental, onde eles encontram a papoula e acabam, né, cedendo ao vício do uso da papoula e ficando usando aquela droga durante o dia inteiro, até que Odisseu sacode eles, né, e os tira daquele ciclo vicioso para poder voltar para a sua cidade natal. Então, pessoal, e o terceiro item que eu gostaria de deixar para vocês, para finalizar, né, é o ato da reflexão. Então, no material que eu deixei em minha aula, né, faço uma analogia ao espelho. Né? Quando nós olhamos ao espelho, nós estamos olhando o reflexo. Nós estamos olhando para nós mesmos, só que através de um outro ponto de vista. Então, refletir seria como, né, voltar esse pensamento para uma coisa, só que através de outros pontos de vista, para não ser repetitivo. Né? E dessa maneira, não sendo repetitivo, tu consegue trazer outras visões sobre o tema, e enxergar outras características sobre
aquele objeto que está pensando, está estudando. Então, o ato de refletir é se voltar-se ao pensamento repetitivo, porém não se repete a mesma maneira, né? Porque se você repetir a mesma maneira, sempre vai ter o mesmo resultado. Então, tu vai conseguir ver através de outros pontos de vista, né? E através de outros pontos de vista, tu tem outros resultados, outras respostas, né? E consegue perceber também outras características. Então, meus caros e caras, fica esse vídeo, espero que ajude na introdução da filosofia, né? É uma disciplina fabulosa, muito boa, e que vale a pena ser estudada, e que infelizmente a gente não tem um espaço, né, devido no Brasil como ela deveria ter. Um grande abraço, tchau, tchau!